Quem fala com vocês é a enfermeira Nara, sou supervisora técnica da Biox. Tá todo mundo me ouvindo? Vocês podem ir usando o bate-papo na janelinha aí do lado direito, para a gente se comunicando melhor, tá? Pra vocês ir dando feedback aqui para nós, para a gente saber se está correndo tudo bem. Pode ir falando para mim de onde vocês são. Estou vendo aqui que tem a Sheila, tem a Rita, tem a Drica Pereira. Ah, que bom. Olha, tá todo mundo aqui me respondendo. Está dando certo, né? A gente está sendo ouvido aqui por todos. Ótimo. Tatiana Miranda aqui também falou que está ouvindo bem. Ah, que bom. Olha, tá todo mundo aqui me respondendo. Está dando certo. Minas Gerais, olha que legal, gente. Minas Gerais ouvindo a gente. Bom, São Paulo. Ótimo. Tatiana Miranda aqui também. Então, gente, começando a empresa Biox, né, na qual eu sou supervisora técnica, junto com as outras duas colegas que vai estar aqui com a gente hoje, a Célia e também a Rosa. A gente, junto com a empresa, a gente viu a necessidade, né, essa carência que a gente está vivendo ultimamente de informações diante dessa pandemia, diante do corona, e especialmente voltado para a nossa área, que é a Central de Material e Esterilização, né? Então, os enfermeiros, tanto quanto a equipe técnica, a gente se viu um pouco desassistido diante dessas mudanças agora que está acontecendo, e com o intuito de melhorar a assistência do paciente e também não esquecer da saúde ocupacional dos nossos colegas e também de nós mesmos, a gente viu a necessidade da gente estar fazendo esse webinar hoje, né? Vocês são todos enfermeiros, vocês podem ir aqui falando para mim. Todo mundo tem o pessoal da área técnica. Quais hospitais vocês são? Wilson. Então, estou vendo aqui que tem o pessoal até do Pará. Olha, a gente tem CME do Pará, em Redenção. Que legal, gente. Os colegas da Biox que estiver aqui também se identifica aqui para a gente, né? Não sei se todos vocês sabem, mas a Biox é uma empresa com mais de 38 anos de experiência, né, na área de esterilização de óxido de etileno e também na gestão de CME. Ela está espalhada nos 4 cantos do país. Então, quem não conhece, siga a gente nas redes sociais. Ali no Instagram, basta digitar Biox, lá na lupinha, que já vai aparecer. No Facebook também, basta digitar Biox, para você estar conhecendo o nosso trabalho, estar acompanhando a gente pelas redes sociais, porque a gente está ali alimentando e nesse período difícil, a gente também, pelas redes, a gente quer estar dando uma assistência para todos os nossos colegas espalhados no país todo. Então, galera, vamos começar, né? O nosso intuito aqui realmente é focar em central de material e esterilização. O nosso maior gargalo é o expurgo, que é a área mais crítica do setor, é onde a gente recebe esse material agora com o corona. Então, assim, para a gente estar esclarecendo, para a gente estar otimizando todos os processos, eu vou apresentar para vocês agora a nossa colega, tá? A supervisora técnica também da Biox, a enfermeira Rosa. Rosa, é com você. Boa tarde, bem-vindo a todos que nos acompanham hoje. E nós vamos aqui fazer um bate-papo sobre
como a gente está atuando nessa época da pandemia. Eu sou formada já há muito tempo pela Unifesp, tenho mestrado pela USP, na área de saúde do adulto, tenho também título de especialista pela SOBEC e tenho especialização em administração hospitalar pela GV e a administração de serviços de saúde pela UniItalo. Eu vou falar, a gente vai começar falando um pouco sobre a resistência dos micro-organismos, que isso já é algo de conhecimento geral. E dentro dessa tabela de resistência de micro-organismos, o coronavírus, ele está na escala de menor resistência. Ele é caracterizado como sendo um vírus lipídico envelopado. Um minutinho só, pessoal, que deu um probleminha. Problema técnico. Já estamos resolvendo. Já está aparecendo a tela. Pronto. A tela agora vai aparecer, tem um delay do tempo que fala com a imagem, então a gente pede desculpas e vai entrar a tela agora. A gente fez algumas telas de apresentação como segmento para o que nós formos falar. Então, a tabela de resistência de micro-organismos aos desinfetantes, como eu estava falando, o novo coronavírus, ele é um vírus lipídico envelopado. Ele está aqui, ó, bem na parte inferior dessa tabela, ou seja, o desinfetante para destruí-lo, ele não é um desinfetante muito simples. Então, o álcool A70 é suficiente para que destrua esse vírus, né, o novo coronavírus. E o problema desse vírus é quando ele entra em contato com a célula hospedeira. Aí ele se transforma e a gente vai conhecer um pouquinho da estrutura celular dele para poder entender um pouco melhor esse vírus. Então, o novo coronavírus, ele tem uma camada licoproteica, que nessa camada estão inseridos as espículas de proteína, uma proteína S, essa proteína maior. Aí nós temos também a proteína E, que vai ajudar a infectar as outras células. Nós temos a proteína N, que camufla o RNA, ele é um vírus de uma única camada de RNA. E aqui, nessa representação aqui azul, é o RNA. Então, quando ele entra em contato com o hospedeiro, que no caso aqui é a célula humana, o que acontece? Na célula humana, nós temos um receptor que se chama ACE2. Então, essa proteína S aqui, que é a maior, que como a gente vê aqui nessas figuras ilustrativas, ela se encaixa aqui. E quando ela se encaixa aqui, todas as demais estruturas do vírus, cada uma desempenhando a função que lhe compete, faz o quê? Infecta a célula humana e a partir daí o RNA, ele precisa do RNA do hospedeiro para poder multiplicar o vírus. E a partir daí, então, o vírus vai se multiplicar de uma forma bem rápida e vai resultar na patologia do Covid-19, que a gente ouve falar dela o tempo todo na mídia, e essa grande preocupação mundial com a pandemia.
A partir do momento que a gente conhece um pouco mais sobre o vírus, a gente consegue entender melhor como a gente vai tratar, tanto para quem está lá na área assistencial, que vai ter contato com o paciente, como para nós que lidamos mais com os materiais que entraram em contato com esse paciente. Então, aqui na transmissão, qual é a preocupação, né? Então, esse vírus ele se transmite por gotículas, por aerossóis, e depois que essas gotículas e esses aerossóis se depositam sobre as superfícies, independente de onde seja, também ele se transforma numa transmissão por contato. Então, por isso tem toda essa preocupação com esses três tipos de precauções, e a básica de todas, que é a precaução padrão, que rotineiramente nós já usamos a precaução padrão dentro do expurgo. Agora a gente tem um cuidado com os colaboradores também no expurgo. Então vamos falar um pouquinho aqui do que acontece com os profissionais que estão dando assistência direta ao paciente. Esses profissionais, eles precisam usar a N95, devido aos aerossóis, por exemplo, se vão aspirar o paciente ou se ele vai ser entubado. Então, há essa necessidade, porque à beira-leito ou aonde o paciente estiver, que ele estiver recebendo assistência de um profissional de saúde, o risco de contaminação dele é muito grande. E por isso também que tanto se está dando ênfase nos protetores faciais. O protetor facial, ele, além de proteger o profissional, né, a face, os olhos, todo o rosto, ele protege também a máscara. E ele protegendo a máscara, fica muito melhor para o profissional, quando vai manusear esse EPI na retirada, tem um risco de contaminação menor, porque a carga microbiana maior está contida aqui no protetor facial. Então, no expurgo, como que isso vai acontecer? Qual é o risco que o profissional que está lá no expurgo tem? A gente lá no expurgo não tem mais o contato com o paciente. Nós estamos recebendo o material que foi usado nesse paciente, independente se é material respiratório, um material cirúrgico, ou de curativo, ou de drenagem, ou um outro material de assistência. Independente do que seja, nós estamos tendo aqui o micro-organismo depositado na superfície. Então, ele não tem o risco, nesse momento, referente a gotículas e aerossóis, porque o paciente não está mais dentro do CME, ele ficou lá na unidade dele, nós só estamos lidando com os materiais. E qual é a paramentação? A paramentação para o profissional de CME é a que ele já usa, é o avental impermeável de manga longa, são as luvas de borracha de cano longo, o óculos de proteção, a viseira e a máscara, e com a viseira, se tiver o protetor facial, é muito melhor para o profissional do expurgo também, porque vai proteger muito mais a sua face e os seus olhos. Mas tem toda uma grande discussão da máscara N95. Quando que eu vou usar a máscara N95 no expurgo? E aqui no expurgo, pelos trabalhos que a gente tem lido e acompanhado, só tem um momento que eu posso ter aerossol, que é a hora que eu vou usar o steamer, mas quem vai falar disso melhor é a minha colega Célia. Então, no expurgo, nós precisamos ter esse cuidado de estar com a paramentação correta, a que a gente já usa, e se usar o protetor facial é melhor. Nessa época, está tendo muita dificuldade de se adquirir EPIs. Então, todo mundo está comprando, o consumo está muito maior,
de todos os EPIs. Então, a gente, às vezes, acaba fazendo o quê? Podendo fazer um protetor facial caseiro, como tem vários no YouTube, filmes aí que estão circulando nas mídias, como fazer um protetor facial para quem não conseguir comprar os protetores faciais. E agora nós, então, vamos receber o material lá no expurgo. Independente se ele é respiratório ou instrumental, seja lá que tipo de material for, o cuidado é sempre o mesmo. Isso também tem vários textos que a gente lê que recomenda isso. Então, a gente recebe o material ensacado no saco plástico, fechado, e ele é transportado dentro de um container com tampa. Quando ele chega lá no expurgo, o profissional já está todo paramentado. E esse material, ele também vem com uma etiqueta, essa é a nossa rotina, é com o leito do paciente ou a unidade e a palavra Covid-19, independente se ele é suspeito ou se ele é confirmado. O cuidado com o material vai ser o mesmo. Enquanto o profissional recebe esse material e verifica, o profissional, o colaborador da unidade de internação ou da unidade que o paciente estiver, que trouxe esse material, vai proceder à desinfecção da caixa plástica com o álcool 70. Tem muitos hospitais que usam também um carro de transporte para material que estão nas unidades. Trazendo, também vai precisar estar dentro de um saco plástico e também vai precisar fazer a desinfecção desse carro de transporte antes de sair da unidade. Então, nós recebemos o material, abrimos o saco. Aqui nesse container, nessa caixa plástica, tem solução de sabão neutro e nós vamos deixar imerso por 10 minutos. Então, a gente abre, pega o material, coloca em imersão e deixa ele aqui por 10 minutos. Por que por 10 minutos? Esse tempo é um tempo empírico. E nós resolvemos fazer esse tempo assim um pouco longo, porque é uma forma de o material estando imerso no sabão neutro. Tem pessoas que querem usar o detergente enzimático, não tem problema nenhum também, ele é um detergente. É para que o tempo de contato dessa solução com a superfície do material, tendo a sujidade, ela vai acabar ficando mais fácil de retirar. Por quê? Porque ela amolece, ela não fica seca em cima da superfície do material. Então, nós vamos tirar e daí nós vamos proceder nós temos duas situações. Ou vai para a limpeza automatizada, ou vai para a limpeza manual, para quem não tem a lavadora termodesinfetadora. Então, quando a gente retira o material da solução, se for para a limpeza automatizada, é só fazer um enxágue rápido e colocar no rack e colocar com os outros materiais e ligar lá no ciclo de respiratório. Por que eu estou fazendo esse enxágue rápido? Para tirar o excesso do sabão neutro. Porque aqui eu vou estar usando ou detergente enzimático na lavadora termodesinfetadora ou detergente alcalino. E se eu estou usando um sabão neutro aqui nesse container, que é a solução, eu retiro o excesso para não ter uma mistura química dos produtos. Se eu usar detergente enzimático e quiser fazer a solução aqui de detergente enzimático e aqui também, então eu posso tirar daqui e colocar direto aqui. Não há necessidade de fazer um enxágue, porque é o mesmo produto. Mas como tem muitas diferenças, tem lugares que trabalham de uma forma, outro da outra, então cada um adapta dentro da sua realidade. Se eu proceder à limpeza manual, aí sim, vou ter que pegar a escovinha, lavar muito bem lavado o material, enxaguá-lo, bem enxaguado, passar para uma outra caixa plástica, para poder ser encaminhado esse material já limpo para a sala de desinfecção química,
Aonde eu vou usar o quê? A gente usa o ácido peracético para fazer o respiratório. E ele vai sofrer, então, já lá na área limpa, que a sala de desinfecção fica do lado da área limpa, ele já vai sofrer o processo de desinfecção normal, como qualquer outro material. Ideal seria que todo mundo tivesse lavadora termodesinfetadora para processar o material, mas isso não sendo possível, até como um plano de backup, caso a lavadora quebre, porque isso acontece, e principalmente para quem tem só uma, é um problema, você acaba fazendo a desinfecção manual. E uma coisa que a gente não pode esquecer é de fazer a higienização de todas as escovas usadas, das fibras, também da almotolia, que tem a solução que você vai usar para colocar na fibra ou na escova durante a limpeza manual, a pia que você, ou a superfície da onde você está procedendo a limpeza, e também essa pré-limpeza, que quando põe na solução é a pré-limpeza, tem que limpar muito bem para também tirar todo o micro-organismo que tiver nessa superfície. Limpou, não esquecer de lavar as luvas de borracha de cano longo. Você lava a luva do mesmo jeito como se você estivesse lavando as suas mãos, com a mesma técnica, e esfregando bem para deixar a luva bem limpa, para você poder continuar fazendo as suas rotinas dentro do CME. A gente dividiu a nossa apresentação em duas partes, né? Eu falei do respiratório, daqui a pouco a Célia vai falar da parte do instrumental, como proceder, que não muda muito, e agora eu volto a palavra para a Nara. Pessoal, então, a Rosa acabou de falar aqui um pouquinho para a gente sobre as implicações, né, do Covid no expurgo, como devemos proceder com a recepção e limpeza do material, caso tenha a termodesinfectora, né, como fazer a termodesinfecção. E no final, gente, da apresentação da Célia, que vai ser a nossa próxima colega a falar, a gente vai abrir uma janela para perguntas, né? Então, agora há pouco a gente já até colocou aqui na janela, né? Abriu para você estar fazendo questionamentos. Muitos de vocês já fizeram. A gente está aqui anotando para no final a gente estar esclarecendo as dúvidas de todos, né? Porque eu sei que nesse momento a gente está lidando com um desconhecido, né? É uma situação que a gente ainda não havia vivenciado. Então, é natural que a gente tenha várias dúvidas e o nosso intuito aqui é sanar, né, esclarecer para a gente estar fazendo aqui um trabalho de excelência. Rosa, muito obrigada, viu, pelas suas palavras. De nada. Tá? Foi muito esclarecedor tudo que você disse para nós. E agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês a Célia. Célia também é colega nossa da Biox, enfermeira, também supervisora técnica, e ela vai estar falando com a gente um pouquinho sobre como a gente deve proceder com os instrumentais, né? A Rosa focou muito na questão do material ventilatório, mas não devemos esquecer também que o expurgo ele abrange diversos tipos de materiais críticos, semicríticos, e agora com vocês, a Célia vai estar falando um pouquinho sobre os instrumentais cirúrgicos. Célia, com você, colega. Célia está sem som. Célia? E agora, está melhor? Isso, agora voltou. Isso, Que deu melhorou. um probleminha aqui. Desculpa, gente, deu um probleminha aqui, tá? É um prazer estar compartilhando esse momento com vocês. Estou vendo aqui no chat vários amigos, né? Que eu já trabalhei, né? Já tivemos a oportunidade de fazer o processo juntos, tá? Então, assim, estar aqui é muito, tá, prazeroso. E vamos mostrar um pouquinho, né, do processo que a gente tem
desenvolvido em muitos hospitais, tá? A Biox está responsável e está preocupada com isso. Nós temos um comitê, tá, de crise. Esse comitê, nós nos reunimos para falar bastante sobre esse processo, tá? Que está nos preocupando, né? Todas as pessoas ficam preocupadas em relação a como proceder, como nos proteger. Então, assim, a gente tem falado muito e colocamos esse webinar para justamente a gente estar levando esse processo para vocês, tá? O CME, o SPUG, a gente sabe que é a área mais importante, né? E a gente tem desempenhado um processo, e eu aqui vou falar sobre os materiais críticos e não críticos, tá? Porque minha colega já falou, né, do semicrítico. Então, assim, quando eu recebo um instrumental, eu tenho que receber da mesma forma, tá? Eu vou receber num saco plástico, ele identificado, né? Ou pode vir num carrinho ou no container, tá? Na hora que for entregue, ele tem que ser desinfectado, tá? Pela própria colaboradora, né, do hospital. E recebemos esse material e vamos tirar o excesso de matéria orgânica com água. O que a gente está vendo, tá? Então, eu pego esse material, coloco ele dentro da cuba e jogo a água. Vou jogar a água, vou retirar aquele excesso, por isso que esse material não pode demorar muito a chegar no CME, tá? Para ele realmente não ter essa impregnação. Depois eu vou colocá-lo, tá, num container ou numa caixa plástica, tá? Esse material, tá? A diluição é de acordo com o fabricante, tá? Por 10 minutos. Então, a gente deixa ele imerso ali para nos facilitar na escovação, ok? Então, eu posso fazer tanto com o sabão neutro quanto com o enzimático, ok? E esse material, ele vai estar ali por 10 minutos para que eu possa fazer o processo de escovação, tá? E é importante saber, colocar aqui, que a escovação tem que ser embaixo, realmente, da água, para que eu não coloque, não respingue em mim a sujidade, ou seja, lá as gotículas, tá? Então, eu vou colocar dentro e vou fazer a escovação, ok? Com cuidado, geralmente a gente utiliza aquela escova mais longa, né? Então, assim, com cuidado e vamos fazer o processo a seguir, tá? E com tudo isso, eu vou estar com o meu EPI, como a Rosa acabou de citar. Então, eu vou ter que usar a máscara cirúrgica. Por quê? Se eu, no meu expurgo, não tiver o steamer na hora de lavar, se eu não uso o ar comprimido, eu não preciso utilizar a N95, ok? Eu uso a máscara cirúrgica. Agora, se eu tenho a prática, tenho um aparelho lá, como steamer, e não tenho uma outra opção, eu tenho que usar o comprimido ali, aí eu tenho que usar a N95, ok? Então, todo esse processo manual é feito cuidadosamente para que a gente venha diminuir a carga microbiana dos materiais. Enfim, agora, se o meu CME tiver máquina, né, se for automatizada, se tiver termo, tiver ultrassônica, eu vou passar também por esse processo. Por isso que a Biox é tão preocupada em relação quando a gente faz uma implantação nos hospitais, na qual a gente busca e leva para os hospitais o melhor, tá? A gente coloca lá uma ultrassônica, muitas vezes põe uma termo para justamente mostrar a questão da segurança nesse processo. Então, a lavadora termodesinfectadora, eu coloco lá meus materiais, né? Depois dele escovado, eu vou colocar enxaguado, depois eu vou colocá-lo ali, tá? Já destinado de qual caixa, realmente descrito lá na frente, onde vai dar de conta para o preparo, né? De qual caixa que é aquele material, para que o meu colega que esteja lá do outro lado saiba da onde eu retirei.
Então, eu vou colocar nesses cestos todas as pinças abertas, tá? Lavadas, vou colocar na termo, tá? E ali, por movimento de turbilhonamento, eu vou fazer o processo, ok? Então, a gente sabe que a questão da temperatura também é fundamental, né? Então, a termo, eu posso estar garantindo isso, né? Em questão de temperatura. Eu tenho muitas termos que vão até a 80 graus, né? Então, assim, a parte, incluindo toda a parte, até a desinfecção. E na ultrassônica, eu tenho até 45 graus, tá? Então, assim, todo esse processo eu tenho que utilizar para a demanda da minha linha, tá? Na ultrassônica, o processo já é de cavitação. Então, aparece microbolhas, né? E na qual vai me facilitar a remoção desses materiais, dessa matéria orgânica, né? Depositada muitas vezes, né? Bem, de uma forma que eu não posso ver, né? Então, assim, esse material, essa máquina vai me garantir isso, ok? Então, como a ultrassônica, eu faço os materiais materiais de complexidade, materiais de canulado, que eles precisam estar inseridos, né, naquele dispositivo para que o canulado seja lavado, como também manual. Eu posso estar e tenho que fazer com escovas, ok? Então, todo esse processo vai me garantir uma boa limpeza até chegar ao preparo. Pode seguir. Tem alguns materiais que eu vou utilizar, né? Escovas próprias para canulado, né? Fibras, né? E alguns processos que vai me facilitar essa remoção. Mas muitas vezes tem muitos hospitais que eu vejo que as pessoas acham que a gente lava o material e esquecem da luva, esquecem do local. Não é só com Covid, não, gente. Para qualquer momento. Esquece da área que eu estou lavando, esquece da cuba, né? Da ultrassônica, da termo. Então, quando eu inicio um processo dentro do expurgo, eu tenho que lavar, eu tenho que fazer um processo para lavar todos esses equipamentos e ali a minha área onde eu estou lavando, certo? Eu acabei o meu procedimento, também vou fazer o mesmo. Eu vou lavar toda a minha área, eu vou lavar as minhas escovas, eu vou lavar a motolia que eu estou ali com ela, tá? E a minha luva. Então, todo esse processo tem que ser realizado com vigor, ok? Pode partir. Então, esse material, ele vai ser transportado, ser encaminhado para o preparo. No preparo, eu recebo, aí sim, quando vem da termo, muitas vezes ele já vem seco. Tem alguns lugares que a termo, às vezes, dá algum probleminha e vem semi-seco. Então, ali, dentro do preparo, eu já posso secar, tá? Então, eu posso utilizar o ar comprimido tranquilamente, ok? E fazer todo o processo a seguir, como manda as boas práticas, ok? Agora, se tiverem alguma dúvida, podem falar, está aberto. Então, Célia, muito obrigada também, tá? Pelas suas palavras. Muita gente com várias dúvidas aqui, né? Diante de tudo isso que a gente levantou. As dúvidas ainda, gente, tá? Vocês podem ir colocando que, na medida do possível, a gente vai tentar aqui atender a todo mundo, tá certo? O que eu estou vendo aqui é unânime, né? Já era até de se esperar, é a dúvida do pessoal quanto ao uso da máscara N95, né? Que é aquela famosa frase, a pergunta que não quer calar, né? Que está tendo um debate muito grande por conta do que a gente está vivendo, por conta da falta de equipamentos de proteção individual, não só no Brasil, é um problema mundial,
e a gente está aqui tentando nos adaptar para atender todos os nossos colaboradores e também os nossos clientes. A pergunta que o pessoal aqui fez, eu achei duas perguntas muito legais. A primeira dela é a respeito da pressão negativa no expurgo, né? Que a gente sabe que não são todos os expurgos que contam com pressão negativa, e fizeram o seguinte questionamento. Se o expurgo não contar com pressão negativa, não se recomenda o uso da N95. Se o expurgo não tiver a pressão negativa, os profissionais vão ficar desprotegidos? Posso responder? Vocês falam acerca desse questionamento? Então, o caso da pressão negativa no expurgo, grande maioria dos hospitais não tem isso, porque isso é uma exigência da RDC 15, que é de 2012. Então, o que acontece? No expurgo, lembra quando eu falei que o risco da contaminação por gotículas e aerossóis está lá onde está o paciente? E depois que a gotícula, o aerossol, ele se deposita numa superfície, ele vai ser um método de contaminação por contato e não aéreo. Então, se esse risco da contaminação aérea pela diferença de pressão, isso está nas outras unidades do hospital, porque nos leitos onde esses pacientes estão, nas horas que eles chegam, nos leitos de UTI, a sala de cirurgia, se não tiver quarto individual correto, se tiver para o split, também não tem essa pressão. Lá no CME, no expurgo, nosso maior risco é o contato. Por isso que nós fizemos essa rotina de colocar, receber todo o material fechado, que isso é um consenso, e colocar isso imerso na solução de sabão neutro, detergente enzimático, para que o que tivesse agregado nessa superfície, ele fique mais fácil de soltar na hora que nós vamos fazer a limpeza, seja ela automatizada ou manual, porque essa é a fase da pré-limpeza. Então, onde tem o risco lá no CME? Na hora que você vai usar o steamer. Mas como a Célia disse, quando que você usa o steamer? Não é a hora que o material chega e ele está todo impregnado de matéria orgânica. Você vai precisar primeiro fazer a pré-limpeza, que é fazer uma equitação dele, que é colocar ele na solução, igual a Célia falou. Depois você vai usar o steamer. Então, nesse momento, teoricamente, a carga microbiana diminuiu. Mas se você vai usar, então, nesse momento, existe um consenso também de literatura que quem está no expurgo é nesse momento que usa a N95. Quem não tem steamer, ele não vai formar aerossol lá. Ah, mas pode perguntar, e se na hora eu pegar num canado e colocar a pistola de água com pressão? Você não vai aerolizar nesse momento, você vai fazer gotículas. E pelas precauções universal e gotícula, você usa o quê? A máscara comum. Por isso, o protetor facial, colocar o colaborador do expurgo, ter protetor facial, ele colocar a face protegendo a máscara, ele se protege muito melhor do que se for só com óculos, mas isso não é por causa do Covid, não. Isso é em todas as situações. É que nós aqui não temos o hábito aqui, que eu digo no Brasil, não temos esse hábito. Alguns hospitais usam, mas a grande maioria não. Então, isso seria uma boa prática de ser colocada. Acho que quer completar, Célia? E também seria importante até falar que os materiais de canulado, na hora que você for utilizar a pistola de ar, deixar o material canulado imerso, né? Imerso na solução, para que seja usado a pistola de água, tá bom? Outra pergunta aqui
também se tratando da etapa da limpeza do material, perguntando se o detergente enzimático ou o detergente alcalino, no momento da limpeza, material contaminado com o Covid-19, substitui o uso do detergente neutro. Outra pergunta aqui, se tratando naquela fase da pré-limpeza, perguntando se o detergente enzimático ou o detergente alcalino, Oi? no momento da material contaminado com Covid-19, substitui o uso do detergente neutro. então, a fase da pré-limpeza, você pode fazer com o sabão neutro, ou com detergente enzimático, ou com outro produto que você tem na sua rotina. E ele vai funcionar na pré-limpeza. A fase da desinfecção, ela vai acontecer ou lá na lavadora termodesinfetadora ou depois na desinfecção química lá na sala de desinfecção. E a pré-limpeza é para diminuir os agentes com a carga microbiana que tem no material para depois você passar para a limpeza. Se ela for limpeza manual, a sua carga está diminuída. Se ela vai para a fase da limpeza automatizada, seja na lavadora termodesinfetadora ou na ultrassônica, você também tem carga diminuída. Célia, pode completar se quiser. Isso, sou de acordo, realmente. Né? A questão que o que a gente pode usar, né? Que eu vi aqui, o sabão neutro, a gente pode usar um enzimático, a gente pode usar o alcalino. Geralmente, né, nas boas práticas, fala da umectação do enzimático. Mas a gente pode utilizar também o sabão neutro, tá? O alcalino não cheguei a ver, não. Né? Rosa, você já conseguiu ver alguma coisa do alcalino sobre essa questão? Essa questão do alcalino publicada, não, mas eu já vi por colegas em situação emergencial que não tinham, que elas usavam os dois produtos, dependendo lá das rotinas, e aí para fazer a pré-limpeza, para não ficar sem nada, colocou e não teve problema, mas isso não tem nenhum estudo, isso foi só uma conversa. Questão da prática. Beleza. Outra dúvida aqui sobre solução também, né, mas não dentro da etapa da limpeza, mas da etapa da desinfecção, é a respeito do uso do hipoclorito. Né? Tem colegas nossos aqui que não contam com o ácido peracético para fazer a desinfecção do material e contam com hipoclorito. Eles estão perguntando se, nesse caso, ele substitui o ácido peracético no momento da desinfecção química. Mas não dentro da etapa da limpeza, mas da etapa da desinfecção, é a respeito do uso do hipoclorito. Né? Tem colegas nossos aqui que não contam com o ácido Bom, você vai falar alguma coisa? para fazer a desinfecção do material e com hipoclorito. Eles estão perguntando se, nesse caso, ele substitui o ácido peracético no momento da desinfecção, mas não dentro da limpeza, mas da etapa da desinfecção, é a respeito do uso do hipoclorito. Né? Tem colegas nossos aqui. Você quer falar, Célia? Começa o completo, se for o caso. Ou então eu faço. Geralmente, assim, o que é de comum, tá? A gente sempre faz a questão do ácido peracético, tá? O hipoclorito, eu já vi, já fiz alguns testes sobre a questão de alguns materiais, mas, assim, eu confio mais no ácido peracético. Para o material respiratório, o hipoclorito, ele é indicado. O Ministério da Saúde indica. Só que ele precisa ser muito bem enxaguado, porque se sobrar resíduo de hipoclorito, principalmente nos nebulizadores, a hora que você nebuliza, você pode queimar a face do paciente que está recebendo. Agora, o hipoclorito, para material que é de aço inoxidável, não é indicado porque ele corrói, mas para o respiratório, se você, na sua prática, usa, se você só tem esse produto, para o respiratório ele é indicado. E eu vi numa pergunta, provavelmente deve ser da mesma pessoa, que, assim, perguntando se ele
age sobre o Covid, né? Sobre o novo coronavírus. O hipoclorito, ele age porque o novo coronavírus ele é um vírus muito simples, ele está lá embaixo na relação das resistências. Então, ele age também, como ele age sobre outros micro-organismos também. Ele age sobre Ok, Ingrid, outra pergunta aqui também. O instrumental que ficou na sala durante um procedimento de intubação, ele vem contaminado por aerosol com Covid-19? Ele é passível de ser contaminado por aerosol? Nara, por favor, deu um probleminha. Repete a pergunta, por favor. Repito, pode deixar. A pergunta da nossa colega foi a seguinte: o instrumental que ficou dentro de uma sala durante um procedimento de intubação de um paciente, esse material ficou exposto. Ele é passível de ser contaminado por aerosol e vir para o expurgo com esse tipo de contaminação? Sim. Sim, ele vem contaminado, sim. E é daquela forma que a gente tem que recebê-lo, né? Estão me ouvindo? Sim. Tá, porque está difícil de perceber aqui. Então, é daquela mesma forma que eu expliquei como deve ser recebido, como a Rosa também explicou, tá? Então, esse material ele tem que chegar, ele tem que estar no saco plástico, ele tem que estar identificado para a gente estar fazendo todo o processo, ok? Só relembrando, só um minutinho, Nara. O material lá na sala de cirurgia, ou lá na UTI, onde o paciente foi entubado, naquele momento tem a aerolização, mas depois, o que estava na fase de aerossol, ele se depositou em cima do material, aí já passa a ser contato. Então, lá no expurgo, não vai ter a contaminação por aerolização, e sim por contato. Ótimo. Eu acho que essa também era uma grande dúvida, né? A questão do material ser contaminado por aerosol, não ser depositado em superfície, e os nossos colegas estão com dúvida na hora que eles chegam no expurgo, se aí há necessidade do uso da máscara N95, porque pode ter dissipação de aerosol a partir daquele material contaminado, né? Então, ótimo, né? Como você disse, o material fica depositado, então esse tipo de contaminação não acontece lá dentro da unidade do expurgo. Outra pergunta também, que está sendo bastante recorrente aqui, e também já era uma pergunta esperada, é a questão da substituição da máscara por máscaras paliativas, né? Tanto a máscara cirúrgica quanto a N95, né? Principalmente a máscara cirúrgica, porque pela falta tem várias recomendações para usar ou máscara de tecido, ou máscara até feita agora pelo SMS, o tecido não tecido. Eu queria saber o que vocês acham, o que vocês têm para responder aqui para os nossos colegas a respeito da substituição das máscaras. Sobre as máscaras. Espera que eu já vou responder. Então, sobre a máscara de tecido é para uso comunitário, ela não tem filtro nenhum. Então, é para você poder sair na rua, ir no supermercado. A máscara de tecido não é indicada para a área hospitalar. A área hospitalar, você precisa de ter filtro entre as camadas. A máscara cirúrgica está em falta mesmo. E a máscara cirúrgica, ela é feita de não tecido também, mas ela tem uma camada de spun blonde, 3 camadas de melt blonde e uma camada de spun blonde. E na USMS, que a gente usa para fazer a embalagem de material para esterilização, ele tem uma camada de
Spun Blonde, uma de Melt Blonde e uma de Spun Blonde, ou seja, ele tem 2 camadas a menos do Melt Blonde. Agora, minha opinião, sem nenhum estudo, isso é uma opinião pessoal, dentro de um hospital, entre usar uma máscara de tecido e usar uma máscara feita com SMS, pelo menos o SMS ele tem uma barreira de filtro e ele é repelente à umidade, tanto para fora, de fora para dentro, ou quando você respira ou fala, o vapor que sai junto com o ar não vai para fora. Então, se não tiver jeito nenhum, se eu tivesse que fazer uma opção, estou no meu serviço, não tenho máscara, e me oferecerem máscara de tecido e máscara de SMS, eu fico com a máscara de SMS, porque ele tem uma barreira microbiana. Se ela é suficiente ou não, isso eu não sei. Mas a única coisa que comparando a matéria-prima, é que na máscara cirúrgica, ela tem 3 camadas de Melt Blonde, e que é a camada que faz o filtro bacteriano, né, microbiano. E no SMS é só uma. E também já tem pessoas que estão até partindo para a esterilização de máscara. Não dá para lavar, não dá, então colocar num saquinho, já no grau cirúrgico, e encaminhar isso para esterilização, e esterilização a baixa temperatura, que acaba, tem assim, esterilizando em óxido de etileno, e sofre a aeração toda para voltar para usar. Essa é uma outra opção também. Que a Biox também faz isso. Nessa emergência, ela tem uma autorização para fazer isso. Outra pergunta aqui também. Não, mas nessa emergência ela tem. Eles estão questionando a respeito do unissex. Unissex que o colaborador usa. No final da jornada, ele envia para a limpeza, e apenas aquela limpeza ela é suficiente para fazer a descontaminação, se caso o unissex ou o uniforme dele ali tenha sido contaminado? O uniforme que está falando, aquele tipo pijama que a gente usa dentro do hospital? Pijama, isso. Porque alguns estados aqui chamam de sexo, outros chamam de pijama. Então, é o processo da lavanderia. O processo de lavanderia, porque é um processo de lavanderia industrial, ela passa por muitos produtos químicos e temperaturas altíssimas. Como ele e você, quando vai atender um paciente que está sob suspeita ou com um diagnóstico confirmado de uma doença infecto-contagiosa, independente se é o Covid ou não, você usa o seu avental. A roupa é o mesmo processo de qualquer outro, porque você também já fez uma proteção da sua roupa com o seu avental descartável que você colocou por cima. Mas o processo industrial de lavanderia, ele mata os vírus, ele mata outros micro-organismos, porque senão daria muito problema na vida cotidiana dos hospitais, porque essas roupas são reusadas várias vezes, e aí o de um usa com o outro e vai usando nesse processo. O processo doméstico é diferente, mas o de lavanderia industrial, ele mata. Ainda mais o novo coronavírus, que é um vírus bem frágil. Quer completar, Célia? É isso mesmo. Ok, estou de acordo. A gente está surgindo várias dúvidas, sim, de várias etapas do processo, mas a máscara é unânime, vez ou outra aqui, ela está voltando como dúvida, né? Agora, voltando de novo, novamente, um passinho atrás, a respeito do uso da substituição da máscara cirúrgica pela máscara de SMS, a máscara de SMS sendo usada, ela se torna descartável ou ela pode ser reutilizada ou é passível de processo de limpeza? É o mesmo processo da máscara cirúrgica, ela é descartável, mas nessa emergência, muita coisa que durante muito tempo a gente
debateu, falou, provou, comprovou, tem N trabalhos pelo mundo todo, algumas coisas nessa situação de pandemia e nessa situação de falta de material e precisando cuidar das pessoas, vai acabar tendo um destino que não é o que se preconiza na literatura das boas práticas. Então, o cuidado é o mesmo. Se você for, não dá para lavar nem a máscara cirúrgica, nem a máscara de SMS. O que você vai fazer é esterilizar. Vai esterilizar sem limpar, sem lavar, porque a máscara ela vai pegar o quê? Vai fazer a barreira da gotícula e do aerossol. Essa é a prática. Pode ter gente até levantando os cabelos que está ouvindo isso. Mas a prática do que está acontecendo nos hospitais, e a gente que tem contato com as pessoas, e também está saindo na mídia agora, a situação está muito complicada. Então, a esterilização, ela vai acabar destruindo isso. O SMS, ele, como a gente autoclava ele nas embalagens, ele também daria para colocar na autoclave. Agora, a máscara cirúrgica é que esse TNT que é usado nela é que realmente não sei se aguenta essa temperatura, não. A baixa temperatura aguenta. Teve uma pergunta, Nara, eu vou, não sei se você pôs aí na lista das perguntas, mas tem uma pergunta aqui que apareceu e que eu vou acabar respondendo, porque eu acho que ficou alguma dúvida na hora que a gente estava conversando sobre o uso do steamer, que a Célia explicou muito bem. Ah, sim, estava anotado já, mas pode já se antecipar. Então está dizendo assim, que a Sobec, se eu não me engano, é no item 54, foi isso que eu vi, se eu não estiver confundindo, que eu acompanho as perguntas aqui também, não recomenda o uso do steamer e do ar comprimido no expurgo. Corretíssimo, nem nós recomendamos. Mas, se tiver uma situação que você não tem como não usar, e vai precisar usar o steamer, use a máscara N95. Agora, o ar comprimido não tem o porquê você usar no expurgo, e a Célia deixou isso muito bem. Ela explicou que o ar comprimido vai ser usado lá no preparo, depois que o material está limpo. E é isso mesmo, depois que o material foi lavado e passou pelo processo da termodesinfecção ou da desinfecção química, quando é o caso do respiratório, o material segue a vida comum dele. Então, ou você fez a limpeza manual, ele também segue a vida comum. Aí lá você vai poder usar o ar comprimido tranquilamente. Só o steamer, que é um equipamento exclusivo de expurgo, e realmente nessa época que nós estamos, é não usar o steamer, mas se de repente precisar, e quem tem, não tiver outra opção, põe a máscara N95. E lembre-se que você diminuiu a carga microbiana na hora que você faz a pré-limpeza e a limpeza. Pode continuar, Ana. Outra pergunta, você até citou na pergunta anterior, já começou a introduzir o assunto, que é a respeito da esterilização das máscaras, principalmente da N95. Muitas dúvidas surgiram aqui na caixinha a respeito de qual método de esterilização a gente, no caso, utilizaria para fazer o processo desse tipo de material. Se é peróxido de hidrogênio, se é óxido de etileno, se é a vapor. Eu queria que você esclarecesse nossos ouvintes acerca do processo de escolha para fazer a esterilização da máscara N95. Nara, você quer começar e eu continuo? Você escutou minha pergunta? Deu para ouvir? Deu. Eu só perguntei se a Nara, se a gente, Célia olha quer só. iniciar e eu continuo depois. Tá. Olha só, a questão, nós estamos fazendo, né, e está terminando já o teste,
do próprio óxido de etileno, né? Somos uma empresa que, como foi falado para a Nara, a gente tem mais de 38 anos no mercado, então realizamos esterilização de silicone, né, da Silimed. Se tivesse algo que impregnasse, realmente a gente não estaria fazendo mais. Então, assim, fazemos esterilização de máscaras, né, de circuito ventilatório, né, e nunca, graças a Deus, tivemos problemas, porque nós temos uma equipe e essa equipe ela faz todo o teste, né, de esterilidade, né, de toda a proteção para que a gente não tenha essa impregnação na própria máscara. Tá? Então, assim, eu não tenho como falar de outros métodos, eu vou falar do óxido de etileno, porque eu estou vendo, estou acompanhando mais de perto, tá bom? Pode falar, né? Então, sobre a esterilização da N95, em óxido de etileno, alguém pode ter lido um documento do CDC, e inclusive da 3M, que é uma das fabricantes. Nos Estados Unidos, eles não indicam o óxido de etileno. Só que é por causa do risco de explosão, do risco de impregnação. Só que a gente, no Brasil, não usa o óxido de etileno a 100%. A gente usa o óxido de etileno com uma porcentagem bem diferente dessa. E os processos, como a Célia disse, da Biox, a gente tem aeração, se eu não me engano, são 2 aerações, ou acho que são 2 aerações. Então, ele é um produto que sai com com uma aeração excelente, e também tem os testes todos que são feitos nas cargas, em todas as cargas que são esterilizadas. Sobre a esterilização da N95 na autoclave a vapor ou no peróxido, se ela tem metal, que é aquele arinho que a gente molda aqui ao redor do nariz. E eu não sei se na estrutura dela tem algum outro componente que não seja compatível com o peróxido de hidrogênio. Então, realmente, sobre o vapor do peróxido de hidrogênio não tenho nenhuma experiência. E também pegar a máscara para fazer o teste, para ver o que acontece nesse momento de falta de EPI, que a gente também não encontra para comprar, nem dá para a gente fazer o teste. Então, o que a gente recomenda mesmo aqui no Brasil e do que a gente tem na empresa, e com segurança, tem um engenheiro que estuda muito isso há muito tempo, ele é o diretor técnico dessa área, e ele que vê toda a parte do processo físico do ETO, e realmente eu já visitei outras empresas durante a minha vida profissional, e também vim conhecer aqui o da Biox bem de perto, porque vim trabalhar na empresa, então fui conhecer tudo. E aí, realmente, eu me sinto muito segura com o método de esterilização por óxido de etileno que a Biox usa. Aqui não é nenhum conflito de interesse, se não o fosse, eu já teria falado, e provavelmente também não estaria trabalhando aqui. Então, realmente, é porque eu tive a oportunidade de conhecer outras empresas e ver como são os processos. E tenho confiança no que a Biox faz. Eu acho que as perguntas, a maioria aqui, se não foram todas, 100%, foram 99,9% esclarecidas. A janela aqui ainda está aberta, tá? A gente ainda não fechou, para a gente estar esclarecendo os questionamentos de vocês. Deixa
Deixa eu dar uma olhada aqui. Estão perguntando se há testes validados sobre a descontaminação da N95. Se não me engano, só tem as recomendações, não é isso, Rosa, da FDA e da CDC? Então, eu vi uma pergunta aqui, deve ser essa aí que você tá falando agora, É Nara. a última. A última, né? Sobre existem testes validados e aprovados, essa daí. Então, testes validados e aprovados não vão ter mesmo, sobre método nenhum, porque as máscaras, inclusive a N95, elas são feitas ou para serem descartáveis, e a N95 ser de uso do próprio colaborador, enquanto ela estiver íntegra, não estiver úmida, e ele conseguir respirar com conforto. Nós estamos vivendo uma época totalmente atípica nesse período da pandemia, né? E isso não é só nós aqui no Brasil, o mundo inteiro está. E tem outros países que têm muito mais dinheiro que o nosso, muito mais recursos, e são produtores de EPI, que joga realmente como nós aqui, usou, joga fora, pega outro, usou, joga fora, pega outro, seguindo as recomendações. Então, neste momento, eu não tenho nenhum conhecimento, pode ser até que com essa necessidade de reaproveitar um EPI, que ele foi desenhado para ser descartável, surjam trabalhos nesse sentido no Brasil e fora também, mas nesse momento não. Nesse momento, as pessoas estão estudando, o nosso comitê, ele é um comitê que tem várias pessoas, a gente estuda bastante também o que é produzido, e aí a gente vai tentar adaptar todo o conhecimento existente da melhor prática possível para poder trabalhar com o máximo de segurança dos nossos colaboradores e de todos os profissionais de saúde. É uma situação realmente que eu chamo que essa é a nossa terceira guerra, e a nossa terceira guerra é contra um vírus. Então, é o mundo, o universo que se uniu para combater um vírus que, se a gente não tomar todos os cuidados, ele é bem perigoso e bem sorrateiro, né? Então, eu realmente desconheço. Se por acaso alguém das pessoas que estão participando souberem de alguma coisa e puder depois compartilhar, a gente coloca no site, e aí as pessoas podem acessar essa referência também. Eu realmente não conheço. Muita gente aqui perguntando se essa videoaula ficará disponível. Ficará disponível no YouTube, né? E acho que no Face também, no Face da Biox também, se eu não me engano. A Ingrid que pode falar isso melhor. Aqui. Então, gente, peraí. Teve uma pergunta bem no começo, que eu até anotei. É uma pessoa que perguntou sobre o transporte. Se pode fazer só no saco plástico, o branco, ou se precisa ter a caixa plástica com tampa. Sim, precisa ser os dois. O saco plástico e a caixa plástica. O saco plástico é porque ele vai ter o material vai ficar em contato direto com a parte interna desse saco plástico. Aí você fecha e o saco plástico vai para dentro da caixa plástica com tampa. Por quê? Porque a caixa plástica é mais rígida e ela então, o risco de você ter um acidente, de romper o saco plástico no transporte diminui. E ele estando dentro da caixa plástica, o colaborador que está fazendo esse transporte, ele vai ficar muito mais protegido. E quem não usa a caixa plástica, mas usa carrinhos que podem ser limpos, né, tipo de aço inox ou alguma outra matéria-prima que permita a limpeza,
você também vai pôr ele no saco plástico e pôr dentro desse carrinho fechado e identificá-lo. Então, é necessário você fazer esses 2 usos, saco plástico mais a caixa com tampa ou o carrinho de transporte de material sujo. Outra pergunta aqui, referente ao uso do ar comprimido. Se por acaso o ar comprimido fica dentro do preparo, que é o recomendado pelo SOBEC, após o processo de limpeza, esse material é encaminhado para o preparo e ele vai ser seco com o ar comprimido. Após a limpeza, dentro do preparo, ainda corre o risco de esse material sofrer aerosolização com partículas do Covid-19? Então, quando a gente faz a limpeza, a gente já remove a carga microbiana que tem. Então, lá no preparo, você pode usar o ar comprimido, como a Célia explicou muito bem. A única coisa, que também é uma boa prática, já recomendada há bastante tempo, mas que às vezes não se segue, a gente sabe disso, é ficar com a máscara cirúrgica. Mas você já eliminou, por isso que a limpeza tem que ser muito bem feita, você eliminou a carga microbiana lá na limpeza. E isso serve para qualquer micro-organismo. A diferença do novo coronavírus é que nós não sabemos o comportamento dele corretamente agora, ainda não tem nenhuma vacina para que a gente possa se proteger e nenhum medicamento que a gente tome como precaução ou como tratamento que seja realmente determinado para esse tratamento. Hoje em dia, do tratamento, como todo mundo acompanha, tem várias tentativas, vários estudos aí que estão sendo feitos com diversos tipos de tratamento, mas nesse momento é tudo muito desconhecido. Então, fique de máscara cirúrgica também na área de preparo. Mas aí você já diminuiu a carga microbiana. Célia, quer completar? Não, é isso mesmo. Foi bem explicado, na hora antes eu havia falado e você completou. Está ótimo. Outra pergunta interessante que surgiu aqui agora foi a respeito da desaparamentação do colaborador no final da jornada do expurgo. Como deve funcionar a retirada dos equipamentos de proteção individual e se o banho é recomendável para esse colaborador. Célia, quer falar? Quer começar e eu falo depois? Olha, gente, realmente, quando terminamos a nossa jornada, né, é necessário realizar a limpeza de todo o material, né? Você vai passar um álcool em todo o material, tá? Para ser guardado, né? Então, assim, a gente precisa de um vídeo até para mostrar a questão, né? Da retirada de cada EPI, para justamente não acontecer a contaminação. E a gente vê muito por aí, né? Então, na hora de você retirar a luva, você tem que estar atento, né? Para ser lançada, ser jogada fora, né? Então, assim, toda paramentação, você não pode ter contato, né, com a sua mão no capote, no óculos, então você tem que fazer toda essa higiene para que possa ser retirado, tá? Então, a Célia falou muito bem. Então, por isso que não pode esquecer, quando a gente está fazendo um processo de limpeza ou de pré-limpeza, de lavar a luva de borracha de cano longo. E você também, por baixo da luva de borracha de cano longo, você pode pôr uma luva de procedimento. Você veste lá o seu avental, põe a luva do procedimento e depois você calça a luva de cano longo. Inclusive, fica muito mais fácil de calçar a luva de cano longo quando você usa a luva de procedimentos. E aí você deve lavar muito bem lavado essa luva de cano longo para poder retirá-la. E depois aí é como tem também vários vídeos que a gente vê no YouTube, vê nos meios da mídia digital, aí, das redes sociais,
é a mesma técnica. Você vai soltar o laço aqui, vai soltar o laço que tem na altura da cintura, vai retirar, se você está com a luva de procedimento, continue com ela ainda, porque essa luva de procedimento que você põe embaixo da luva de cano longo, ela está limpa. Você tem que pôr a luva de procedimento e já calçar a sua luva de cano longo. Não é para você pôr a luva e sair fazendo coisas e depois calçar a luva de borracha de cano longo. Calce a luva de procedimentos e já calce a luva de cano longo, porque aí essa luva vai estar limpa. E aí você tira o seu avental com a técnica. Realmente a técnica é a melhor coisa que tem, é vídeo. Limpa ele e depois você também retira essa luva de procedimento com a técnica, joga a luva fora. E aí, se você tiver avental descartável para trocar em todos os plantões, é o paraíso. Mas também não vai ter, se tinha, vai faltar também agora nessa época. Então, precisa limpar, já nomeie e deixe, precisa ter um lugar para que deixe ele aerando e secando. E depois você vai tirar o quê? O seu protetor facial ou seu óculos, vai limpá-lo, lave-o, passe álcool a 70 e deixe secando. Aí a máscara, você vai ter que ver a sua rotina que você vai fazer com a sua máscara cirúrgica dentro da instituição, qual vai ser. Vai dar para continuar usando descartável? Ótimo, então joga fora. E o gorro, o banho. O banho, o expurgo, ele precisa ter um banheiro completo, com chuveiro, vaso sanitário, pia. Por quê? Porque ele é indicado para que o colaborador, ao término da jornada de trabalho, tome o seu banho, mude aquela roupa privativa que ele usa, que ficou lá no expurgo, para poder depois pôr a roupa para ir embora para casa. Isso é uma boa prática de cuidado com o pessoal, que deveria ser mais ou menos rotineiro, mas devido à vida agitada, vários empregos, horário em cima da hora, tudo isso acaba não acontecendo, fica mais para usar se cai se a pessoa se molha ou cai algum produto químico, mais nessa situação. Mas o banho, você tendo condições de tomar banho, tendo o banheiro completo ali anexo, como preconiza a legislação, ao expurgo, você pode tomar o seu banho, não tem problema nenhum. É até melhor, você vai já com mais limpo para a sua casa, porque você vai voltar e tem a sua família que também precisa ser cuidada. Mais alguma coisa? De perguntas, já estão sendo encerradas, né? Nosso prazo já está vencendo, né? A gente queria que vocês, pessoal, deixassem aqui os comentários, o que vocês acharam da live, se os questionamentos de vocês foram sanados, né? Vale salientar que essa foi a nossa primeiro webinar, né? Então, se vocês tiverem sugestões para a gente estar fazendo próximos encontros com temas que vocês acham pertinentes, que vão agregar, né, no trabalho de vocês, nós estamos abertos. Friso novamente para vocês seguirem a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? Lá a gente está aberto para a gente estar esclarecendo também as dúvidas que vocês forem encontrando, né, ao longo do dia a dia, porque tudo que a gente está vivendo, como as meninas mesmo disse, é um desconhecido. Então, provavelmente, no nosso dia a dia, que é quando as dúvidas ocorrem, a gente está aqui também para dar um apoio para vocês. Então, pode estar seguindo no Facebook, no Instagram. De antemão, eu queria agradecer a Célia, agradecer a Rosa, né, pelo tempo disposto aqui com a gente nessa tarde, dizer que foi de grande valia tudo que vocês falaram. Creio que os nossos colegas aqui espalhados em todo o Brasil também, né? Eu vi aqui vários comentários, vários elogios. Muito obrigada, viu, gente? E nós também agradecemos o tempo de vocês aqui disponível conosco nessa tarde. Algum comentário, meninas? Eu vou aproveitar para também agradecer a participação de todos, as minhas colegas
que a gente se preparou para estar aqui, para fazer o melhor que a gente pôde durante o período todo. E, mais uma vez, agradecer a todos, as perguntas também, foram perguntas assim, muito boas, muito ligadas à nossa prática, à situação que a gente encontra. Então, desejo para todos uma excelente noite, uma ótima semana e um maravilhoso ano, se Deus quiser. E vamos passar por isso e vamos vencer essa guerra, se Deus quiser. Vamos sim. Eu quero agradecer também, foi muito bom participar, agradecer as minhas colegas também, que valeu a pena, né? E outros que virão, né, o Nara? Então, assim, Com vale certeza. muito a pena, a área técnica é uma área bem forte, e, assim, isso aí só me dá prazer no trabalho, tá? E a questão também de todos os amigos, os colegas estarem falando no chat, isso é muito valioso para a gente. Sim, vários Coloque colegas realmente também vi aqui. isso, fale com a gente, o que a gente pode até vir trazer algum assunto, né, para a gente discutir. Isso é muito importante, tá? Precisamos estar juntos agora nesse momento, né? Nós, quando estamos juntos, nós somos poderosos. Podemos fazer tudo. Então, aqui na área de saúde, a gente pode estar se unindo mais e mais, para justamente ninguém sabe mais do que o outro, a gente só está compartilhando. Então, a gente tem que estar junto para desconstruir isso, para acabar isso. Okay? E outros que virão e que a gente tem que estar firme, né?